Gomalaca, em parceria com a Rádio Batuta, apresenta Cantos Populares do Brasil, de Elzy Houston. A partir de agora, Gomalaca, projeto que pesquisa, inventa e divulga a música brasileira em discos de 78 rotações, visita o acervo de música do Instituto Moreira Salles para folhear uma raridade dessa coleção. É o livro Chant Populaire du Brasil, Cantos Populares do Brasil, escrito pela carioca pesquisadora e cantora Elzy Houston, em 1930, na França. O livro é muito raro, só foi lançado em francês e integra a coleção do José Ramos Tinhoran, que está sob a guarda do Instituto Moreira Salles. Mas antes de entrar no cancioneiro apresentado pela Elzy Houston, é importante a gente conhecer a cantora, pesquisadora e uma das principais divulgadoras da música brasileira pelo mundo nos anos 20 e 30. Cadê minha pombarola que fugiu lá do pombal? Apesar do nome estrangeiro, a Elzy Houston é brasileira. Ela é filha de um pai norte-americano com uma mãe carioca e nasceu em 1902 no Rio de Janeiro. Teve uma formação de canto lírico, estudou na Argentina, na Alemanha, principalmente na França. Estudou com uma figura muito importante do modernismo francês, que é a Ninon Vallin. Ela que inspirou e incentivou a Elzy Houston a começar a trazer melodias populares do Brasil para o repertório dela. Assim como Villa-Lobos, a Elzy Houston estava em Paris no momento mais quente de maiores transformações artísticas. Ela estava em Paris nos anos 20 das vanguardas europeias, do surrealismo, do dadaísmo. Então foi lá que ela, assim como Villa-Lobos, descobriu um jeito moderno de cantar música brasileira. Esse jeito moderno que depois ela levaria para o Brasil de volta. Já que a gente está falando dessa primeira fase artística da Elzy Houston, bastante influenciada pelas vanguardas europeias e ainda com canto bastante lírico, a gente abre esse episódio com uma gravação que a Elzy Houston fez em Paris em 1929. É um dos primeiros discos dela e quem acompanha justamente é a Lucila Villa-Lobos, esposa do Villa, que também estava em Paris naquela época. A música que a gente vai ouvir é Estrela do Céu é Lua Nova, tem a harmonização do Villa-Lobos e é um dos temas musicais que aparecem no livro Cantos Populares do Brasil, da Elzy Houston. No livro, ela fala que esse é um tema de macumba que ela teria aprendido com uma jovem cantora do Pará. A gente, infelizmente, não sabe quem seria essa jovem, apesar de algumas suspeitas. Com Elzy Houston, acompanhada pelo piano de Lucila Guimarães Villa-Lobos, escutamos Estrela do Céu, um dos primeiros discos da Elzy, gravado em Paris em 1929. E agora nós vamos à França escutar a historiadora Anaïs Fléchet, que é autora de um livro que acabou de sair chamado Madureira Chorou em Paris, a música popular brasileira na França do século XX, para a gente entender melhor como é que era a vida musical de Paris nos anos 20 e por que músicos como Elzy Houston e Villa-Lobos precisavam estar ali naquele exato momento. Por um lado, Paris era uma grande capital cultural, talvez a maior capital cultural do mundo ocidental na época. Os artistas de vários países,
latino-americanos, mas também europeus e norte-americanos, se encontravam em Paris. A vida cultural era muito intensa, a cidade era o ponto de encontro das vanguardas da arte mais moderna. E isso era muito valioso para os músicos brasileiros. Por quê? Porque passar um tempo em Paris dava a oportunidade não somente de conhecer músicos franceses como Darius Milhaud, Maurice Ravel, mas era uma chance também para ouvir música do mundo inteiro. Jazz, tango argentino, Igor Stravinsky, Béla Bartók, etc. Mon ami est premier vendeur, c'est à lui le rayon des odeurs, des savonnettes et des blaireaux. Il sent bon, il sent même trop. Chaque soir je vais au devant de lui. Il me dit ça va bien aujourd'hui. Une petite voix attendrie. A vida musical de Paris foi uma fonte de inspiração para os artistas brasileiros, embora eles não quiseram copiar a música francesa. Por outro lado, o dinamismo cultural da cidade oferecia também boas oportunidades aos músicos brasileiros. O Heitor Villa-Lobos, por exemplo, ainda era pouco conhecido no Brasil quando ele chegou em Paris na década de 20. Foi em Paris que ele fez sucesso pela primeira vez e foi depois, quando ele voltou da França, que fez sucesso junto ao público brasileiro. Então, Paris foi uma etapa fundamental para lançar a carreira do músico, não somente nos palcos internacionais, mas também no Brasil, no seu próprio país. A Elsie Houston desenvolveu um jeito muito único de cantar, que a gente não pode falar nem que é erudito, nem que é popular. Ela tinha essa técnica do canto lírico, mas ela buscava, estudava e pesquisava a pronúncia da música que era cantada nas ruas, nas rodas e nos terreiros do Brasil, que era cheia de texturas, efeitos e intenções. É um canto bastante inventivo, não é duro, é um canto molinho. A gente vai perceber isso ao longo da série. Embola pai, embola mãe, embola pio, eu também sou da família, também quero embolar. Fogo dentro de trapear, dá-lhe o jeito de embolar. O Mário de Andrade foi uma das pessoas que mais ressaltou esse jeito de cantar da Elsie Houston. Ele estava procurando uma pronúncia brasileira, ele achava que as cantoras líricas da época, elas cantavam de um jeito muito europeu e que a Elsie Houston teria sido a primeira pessoa e a pessoa que fez com mais perfeição esse cantar brasileiro. Ela conseguiu cantar um cantar nasal, um cantar sincopado, um cantar macio, um cantar quase falado. E ele falava assim, ela tinha a mais perfeita prolação dos fonemas nacionais. Quando ela faleceu em 43, ele escreveu no jornal Folha da Manhã, mais ou menos assim. O próprio timbre da voz dela era malicioso, coleante, evasivo, que nem flauta. Um timbre de cor fria, exatamente do que em pintura chamam assim, e que não significa ausência das volúpias mais acariciantes, sensualidades agudas, nem sequer ignorância da paixão. Esta, Elsie Houston tinha até demais, e foi o que a matou. Ela era grande, tinha um corpo novo, corpo forte, mas nervoso, em que a gente percebia a todo instante a violência irrompante das feras de jaula. E a inteligência foi a melhor das suas jaulas, a que lhe deu sua grande utilidade e os momentos mais felizes do seu temperamento ardente. Brasil.
Mas é importante a gente entender que Elze Hilston não foi apenas essa cantora gigantesca que a gente está conhecendo agora. Ela foi uma grande pesquisadora e divulgadora da música brasileira no exterior, num tempo em que poucas mulheres se colocavam nessa posição de pesquisadoras e publicando obras. Então, primeiro que ela viajou pelo Brasil, aprendendo e anotando melodias, publicou artigos em jornais, em revistas, dava conferências, dava aula, se apresentava no rádio e tinha um conhecimento bastante profundo e apaixonado pelas nossas músicas. A professora Flávia Toni, que é musicóloga do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, vai falar sobre a importância da Elze, tanto no universo da pesquisa, como também no universo da performance. E uma sensibilidade que se traduz no canto dela, né? Quando a gente escuta ela cantar, a gente percebe que é uma mulher de sensibilidade muito grande, né? Ai, sabia da mata, ai, sabia, meu bem, volta, vai, eu nunca me sabia, que lá vem, meu bem, por isso mesmo sabia. Então ela se mostra tanto como mulher, como uma pessoa que está procurando um espaço naquela sociedade, e ela se mostra também como uma estudiosa muito competente, porque ela consegue abrir postos em lugares que ninguém ainda tinha aberto, né? Então, nesse sentido, ela tem o valor mesmo de uma pioneira. Opinião, opinião, opinião. Então, acho que é importante tanto para o sentido do estudo das músicas do Brasil, das metodologias de pesquisa da nossa própria ciência, mas sobretudo pelo dado do prazer que é escutar a voz dela cantar, né? Opinião, opinião, opinião. Isabel Bertivelli, que é autora da pesquisa Elze Hilston, cantora e pesquisadora da música brasileira, fala mais sobre a sensibilidade e a expressão de Elze. Então, o que impressiona é a tamanha versatilidade vocal dela. Então, a Elze Hilston cantava músicas populares, músicas do folclore, ela pesquisou, ela documentou essa gama, essa vastidão, né, de repertório que permitia que ela cantasse com um determinado sotaque, determinada dicção, ela falava vários e cantava em vários idiomas. O que me impressiona é a sensibilidade que ela tinha para dar para cada repertório, para cada música, a sua devida expressão. E foi em Paris, além dela ter toda essa inspiração para fazer a música dela, para cantar o repertório dela, que ela conheceu e se casou com um grande nome do surrealismo francês, o Benjamin Perret. Foi com ele que mais tarde ela vai viajar pelo Brasil em busca de tradições musicais, principalmente da música afro-brasileira e a música indígena. A Anaïs Flechet fala como é que foram essas viagens do casal Perret pelo Brasil e a importância delas na obra tanto da Elze como do Benjamin. Na época do lançamento do livro, dos cantos populares do Brasil, o Benjamin e a Elze viajaram para o Brasil para fazer pesquisas folclóricas. O Benjamin Perret era fascinado pelas religiões afro-brasileiras e escreveu uma série de artigos sobre o candomblé, a macumba, na imprensa carioca, que ainda era bastante fechada em relação a esses assuntos. Então, o Benjamin Perret teve um papel assim original, uma escrita interessante. Também escreveu um livro, o Benjamin, sobre a revolta da Chibata e o João Candido. Um livro que, infelizmente, foi destruído pela polícia do governo de Getúlio Vargas, pois o Benjamin Perret era um comunista convencido, o que era muito mal visto na época. Inclusive, ele participou da criação da Liga Comunista com o Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, que era o marido de uma das irmãs da Elze Hilston. No final, o Benjamin Perret foi expulso do país por razões de incompatibilidade política e a Elze Hilston voltou com ele para Paris. Enfim, foi nesse contexto cultural e político intenso que a Elze e o Benjamin fizeram pesquisas sobre o folclore brasileiro.
Essas pesquisas deram origem a 2 livros assinados pela Else sobre os cantos populares e as melodias brasileiras. Esses livros são muito interessantes, pois misturam uma postura científica, inspirada nos estudos linguísticos, sobretudo, e uma postura estética, que é a postura do poeta e da cantora. Catira no pamba, tiram, mato pra catira, tiram, eu tenho chumbo pra chuva, viado no mato pra caça, engana Maria pra samba. Já separada do marido, Elsie Houston foi morar nos Estados Unidos em 1937 e por lá ficou até o final da vida em 1943. Lá nos Estados Unidos, ela impressionava bastante o público tocando percussão e cantando o que ela chamava de voodoo songs à luz de velas. Elsie cantava e tocava para os orixás no teatro, nos cafés, no rádio. Manguará no copo pra chambra, veneno de cobra pra cura, Maria da Ruri benzença, pressapine de tu perdoa, meu se tu não mexa com a nhanha, se tem murumbamba pra sova, meu sambine de Deus, a cabeça do Santeiro, os cabeludos Santeiro, os braços do Santeiro, as pernas do Santeiro, E para encerrar esse primeiro episódio sobre o livro Cantos Populares do Brasil e Elsie Houston, a gente vai ouvir um disco raro que ela gravou nos Estados Unidos, mas nunca foi lançado em 78 RPM. Esse disco foi gravado em 1941 pela Liberty Music Shop, mas só foi descoberto nos anos 70, nas mãos de um amigo da Elsie Houston, o fotógrafo Marcus Blackman, fotógrafo de teatro, pelo que a gente sabe. Então esse disco foi resgatado, era um disco teste, e aí sim foi lançado em CD só agora, nos anos 2000 e poucos. A melodia de Xangô, que a gente vai ouvir agora, também está presente no livro Cantos Populares do Brasil, e parece que foi ensinada para Elsie Houston por uma cozinheira negra do Rio de Janeiro, também não identificada. Saudando o Orixá da Justiça em 1941, ouvimos Elsie Houston cantando Xangô com harmonização de Vila Lobos. Gomalaca, Cantos Populares do Brasil, de Elsie Houston. No próximo programa, nós vamos entrar no livro Cantos Populares do Brasil e vamos a Paris entender o que estava acontecendo depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou motivando o lançamento do livro Cantos Populares do Brasil e da série Música Popular de Países Longínquos.